Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Único, completo, como o maior hospital da região. Boa noite. Carro usado no latrocínio de comerciante de Itanhaém foi encontrado pela polícia. Alessandra Tomi foi morta em frente ao comércio dos pais. Fiscalização nas estradas. Fiscais estão de olho nos caminhões. A multa por irregularidades pode passar de R$1 milhão. O projeto que altera a aposentadoria dos servidores de Santos foi novamente discutido na Câmara. Jovem de 17 anos de Juquiá que tem câncer na boca aguarda meses por cirurgia na capital. O JT2 está no ar. Novidades no caso do latrocínio da comerciante Alessandra Tomi, que aconteceu no dia 3 em Itanhaém. O carro usado pelos criminosos foi encontrado pela Polícia Civil. O Vinícius Rangel está na delegacia seccional da cidade. Boa noite, Vinícius. Onde estava o carro? Ei, Melissa, esse carro foi encontrado em uma região de mata, no bairro Jardim Regina, aqui em Itanhaém. Muito boa noite para você e também para quem está acompanhando o nosso jornal. O veículo foi encontrado completamente abandonado, depenado e também foi incendiado pelos criminosos. Para o delegado responsável por esse caso, não restam dúvidas de que esse é o mesmo automóvel usado pelos criminosos no dia em que eles assassinaram covardemente a comerciante Alessandra Tomi, de 41 anos. O delegado que investiga esse caso também apurou outras informações e conseguiu identificar esse veículo através do chassi, que é o mesmo número usado pelos criminosos naquele momento aí que a gente tanto mostrou aqui nos nossos telejornais. Só que o que tem chamado também bastante a atenção é de que esses criminosos, antes mesmo deles incendiarem esse carro, eles roubaram todas as peças do veículo e venderam, na tentativa de angariar fundos para conseguirem então escapar da cidade. Veja o que diz o delegado responsável por esse caso, Ângelo Matias. Provavelmente, a fim de angariar recursos para financiar a fuga, eles antes da queima do carro, eles tiraram o que fosse economicamente rentável na venda, como rodas, para aí sim dar perdimento no veículo. Não, assim, eles não fariam isso com o veículo totalmente inteiro, tendo a chance de conseguir com algum dinheiro com a venda dessas peças. As pessoas podem vir nos procurar, ou por telefone, pelo 81, tem várias ferramentas à disposição das pessoas que garantem o anonimato. E a polícia, sim, ela se vale também da boa vontade das pessoas em participarem da investigação. E a polícia encontrou uma estufa de maconha dentro de uma sapateira de madeira em São Vicente. A cena curiosa chamou a atenção dos policiais que investigavam o tráfico de drogas no bairro do Jockey Club. A estufa contava com ventiladores, luzes e até um termômetro. Os policiais apreenderam ainda vasos com maconha e balanças. 2 homens foram presos em flagrante. E hoje o projeto que altera a aposentadoria dos servidores foi novamente discutido na Câmara Municipal de Santos. Adriana Coutinho acompanhou a sessão. Boa noite, Adriano. O que os vereadores votaram hoje? Oi, Melissa. Boa noite a você, boa noite a todos. A sessão ainda não terminou. Nesse momento, os vereadores estão fazendo suas colocações, os seus pensamentos, suas opiniões sobre a redação final desse projeto de lei polêmico que vem sendo discutido. Chegou aqui na Câmara no início de agosto. Foi um projeto de lei encaminhado pelo prefeito Rogério Santos para que seja votado às pressas. A primeira votação aconteceu no dia 28 de setembro. O projeto foi aprovado em primeira discussão por 15 votos favoráveis contra 5. 2 dias depois houve a segunda votação do projeto, que novamente foi aprovado também por 15 votos favoráveis contra 5. Nessa última sessão do dia 30, onde houve essa segunda votação, 3 parlamentares apresentaram 16 emendas. E na sessão de hoje, essas emendas que haviam sido levadas para a Comissão de Constituição e Justiça, todas foram avaliadas pela comissão e foram rejeitadas pela comissão. E hoje os parlamentares avaliaram cada uma dessas emendas se estavam de acordo com o parecer da comissão ou estavam contra. Claro que existe a
base aliada, que é a grande maioria aqui na Câmara, que concordou com o parecer da Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça, e os outros vereadores que são contrários, né, ao projeto, claro, fizeram muitas críticas ao projeto e votaram contra esse parecer da comissão. Mas, nessa primeira parte da sessão, que levou mais ou menos 2 horas, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi então aprovado pela grande maioria, quase todas as emendas por 15 votos favoráveis. As emendas que foram apresentadas foram por 3 vereadores, Thelma de Souza, do PT, Aldre Cleis, do PP, que apresentou uma emenda, a Thelma apresentou 3, e as outras emendas foram apresentadas pela vereadora Débora Camilo, do PSOL. Nesse momento, como eu havia dito, os vereadores estão fazendo suas considerações sobre o projeto, porque daqui a pouquinho será votada a redação final desse projeto. E como a gente pode observar, e o que eu acompanhei durante toda a tarde, é que a grande expectativa é que ele seja, enfim, aprovado de acordo com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e em seguida seja encaminhado então para o prefeito Rogério Santos para que ele sancione essa lei. A gente fica aqui na expectativa e amanhã a gente deve trazer essa novidade aí durante os nossos telejornais. Com você, Melissa. Obrigada, Adriana, pelas informações. E vereadores da Comissão Processante de Guarujá se reuniram na Câmara para a leitura da defesa do prefeito Walter Suman. A comissão analisa o pedido de afastamento do prefeito, que responde na Justiça por envolvimento no desvio de verbas do SUS. Os vereadores que fazem parte da comissão processante fizeram a leitura da defesa do prefeito Walter Suman, que foi protocolada ontem na Câmara. A comissão terá agora 5 dias corridos para fazer um relatório que vai definir se o processo continua ou será arquivado. Caso a comissão entenda que tem elementos ali e que dê base para a sustentação do arquivamento, será elaborado um relatório e encaminhado para que a plenária decida o acompanhamento desse arquivamento ou não. Se o relatório apontar pela continuidade do processo, aí serão marcadas as oitivas, onde serão ouvidas testemunhas e o prefeito Walter Suman. E depois disso será feito um relatório final para decidir se o prefeito será cassado ou não. Caso a comissão dê continuidade ao processo, ele tem o prazo aí no dia 24 de dezembro, que é o prazo limite de 90 dias, baseado no decreto de lei 201, no seu artigo 5º. O pedido de impeachment ocorreu depois que Suman foi preso junto com o secretário de Educação, Marcelo Nicolau, em uma operação da Polícia Federal no dia 15 de setembro. Suman é investigado por suspeita de envolvimento num esquema de desvio de dinheiro na rede pública de saúde. O prefeito foi solto 3 dias depois de ser preso e reassumiu a prefeitura. A Prefeitura de Guarujá disse que o prefeito Walter Suman apresentou sua defesa na Câmara Municipal dentro dos prazos estipulados e que a Prefeitura não tem conhecimento dos aspectos técnicos do andamento do processo. Nós também pedimos nota para os advogados do prefeito, mas até o momento não tivemos retorno. Sobre o secretário Marcelo Nicolau, que teria que voltar de férias hoje, a Prefeitura informou que ele apresentou um atestado médico e está de licença por mais 30 dias. Nesse período, Renata Souza vai responder pela Secretaria da Educação. Os caminhões estão na mira dos fiscais do IPEM que fazem operação nas estradas do estado. As multas por irregularidades no tacógrafo, por exemplo, podem passar de R$1 milhão. A fiscalização dos técnicos do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, foi no quilômetro 56 da Rodovia dos Imigrantes, onde fica a balança para pesagem de caminhões. A operação, em conjunto com a Polícia Rodoviária, é para verificar itens de caminhões-tanque que podem ser um risco nas estradas se não estiverem de acordo com as normas estabelecidas para esse tipo de transporte. Nós temos as operações periódicas que são feitas nos postos. Esses veículos-tanque, a cada 2 anos eles têm que ir lá e fazer uma nova vistoria no certificado do tacógrafo desses veículos. Mas além dessa vistoria periódica, a gente faz essa operação chamada Cavalos de Aço. Então, essa é uma operação que a gente sai aqui com o IPEM, os fiscais do Instituto de Pesos e Medidas, para acompanhar nas rodovias esses caminhões-tanques. Em um dia como este de fiscalização, os técnicos do IPEM chegam a verificar 50 caminhões. Os itens analisados são fundamentais para garantir a segurança de quem está dirigindo o veículo e também
de outros motoristas. Neste caminhão, por exemplo, a irregularidade estava no lacre de combustíveis. Esse tanque aqui, ele tem gasolina e etanol e nós já verificamos uma irregularidade no lacramento desse tanque. Então ele vai ser autuado, tem 48 horas para regularizar essa situação e poderá receber uma multa que gira em torno de R$10 mil. Um dos itens mais fiscalizados é o tacógrafo. Muitas vezes o equipamento é fraudado. Neles estão armazenadas informações importantes sobre a condução do motorista nas estradas. Ele registra a velocidade desses veículos. Ele registra também um período de descanso, porque a legislação ela determina que a cada 6 horas o motorista tem que descansar 30 minutos, para não ficar cansado, para não dormir, para não trazer risco, né, nas rodovias a outros condutores de veículos ou risco inclusive de acidente desses produtos perigosos. Infelizmente, algumas vezes nós encontramos tacógrafos fraudados. E aí nesses casos de fraude, a multa ela é maior, ela pode chegar até R$1,5 milhão de reais. Vamos ver agora a previsão do tempo para esta sexta-feira. Amanhã o sol aparece entre muitas nuvens ainda e à tarde pode chover. A máxima chega aos 26 graus em Bertioga. Em Santos, a temperatura deve atingir máxima de 28. Em São Vicente, os termômetros devem marcar 27 graus à tarde. Os ventos vão soprar logo cedo de quadrante norte. À tarde mudam para sudeste, aumentando a umidade sobre a região. Em Praia Grande deve fazer 21 graus nesta noite. O mar fica agitado ainda nas praias. Mais ao sul da Baixada, as ondas chegam a 1,5 m. Em Mongaguá, a temperatura alcança 27 graus. Em Itanhaém, os termômetros também devem marcar 27. Seguindo mais ao sul, as temperaturas nesta noite podem atingir 21 graus em Peruíbe. No Vale do Ribeirão, o sol aparece entre nuvens também amanhã. A temperatura fica agradável, os termômetros devem marcar à tarde 27 graus em Iguape e Ilha Comprida. E em Cajati deve fazer 25 graus. Começa hoje o torneio A Tribuna de Tênis, um dos mais tradicionais do país. E a competição será em 3 clubes da cidade. A Thaís Roso acompanha a abertura no Tênis Clube de Santos. Boa noite, Thaís. Oi, Melissa. Ótima noite para você, ótima noite a todos. E exatamente agora está tendo início esse torneio A Tribuna de Tênis. E o saque inicial está sendo dado agora, os 2 saques iniciais, né, pelo Marco Santini, que é diretor-presidente do jornal A Tribuna. Como você disse, são 3 clubes participando. Aqui o Tênis Clube, onde nós estamos, também o Internacional de Regatas e o Clube dos Ingleses. Boa noite, Marcos. O Marcos chegou aqui para falar com a gente. Quero que você fale um pouco sobre esse torneio, o mais importante da modalidade, né? É um torneio muito tradicional aqui na nossa região e graças a Deus a gente pode ter essa retomada com os protocolos municipais e estaduais, a gente poder organizar esse ano esse torneio. Dessa vez são 3 clubes participantes, muitas pessoas, 383 atletas de 9 cidades do estado. Então é bastante gente realmente que participa, gosta do tênis, né? Foi uma surpresa para a gente essa quantidade de inscrições. Foi um pouco a mais do que o ano passado, apesar do ano passado os protocolos eram muito mais rigorosos e muita gente ficou esse tempo todo sem treinar. Então foi muito gratificante esse número de inscritos para a gente. Sim, com certeza. E como você disse, né, essa é a principal competição. Hoje ela tem início, mas vai até o final de outubro e são várias pessoas, adultos, infanto-juvenil também. Então ele abrange muitas pessoas de várias idades também. Várias categorias, desde o infantil, da molecadinha que está começando, até os mais experientes, passando por dupla também. E eu também vou participar esse ano. Também vai participar. E como hoje já começa, a partir agora das 7 horas da noite, hoje já tem jogo. Já tem jogo, pena que está chovendo, a gente fez aqui a abertura aqui na quadra coberta, né? Mas acho que daqui a pouco os sócios param de jogar e já entra o campeonato hoje, os jogos. Maravilha, muito obrigada, viu, Marcos? Então é isso, Melissa, a partir de hoje até o dia 31 de outubro tem o torneio aqui, a Tribuna de Tênis, nos 3 clubes da nossa região. É com você. Obrigada, Thaís.
E em instantes, jovem de Juquiá aguarda meses por cirurgia na capital. Ele tem câncer na boca. A gente volta já.